palavra, meus amores, eu abri aqui no livro de Êxodo 20, e essa direção, ela, assim, eu sigo um cronograma, um calendário de estudo anual da palavra, né? Então, a cada dia tem lá no encartezinho quais são os textos que eu preciso ler. E esse texto aqui do capítulo 20, que nós vamos ler, de Êxodo, foi um dos textos que eu li ontem. Ontem eu li 3 textos do livro de Êxodo. E foi um texto assim, muito comentado ontem no nosso grupo da família, né? Porque eu faço a leitura da Bíblia junto com a minha família, minha mãe, as minhas 2 irmãs, né? Eu tenho um propósito com elas nesse sentido, de leitura da palavra. E em razão dessa leitura, que eu achei interessante e adequado trazer esse mesmo texto para a gente então aprender mais da parte do Senhor. E o livro de Êxodo, capítulo 20, é o que trata sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos do Senhor. Se eu perguntasse para vocês aqui, quais são os 10 mandamentos? Primeiro, quais são os 10 mandamentos? O primeiro é esse, o segundo que eu mais amo é honrar pai e mãe. E Dida falou no segundo, honrar pai e mãe. Então, o primeiro, Vitória e Andréia falaram que é amar a Deus. Aí já vimos aqui honrar pai e mãe. Mas eles são quantos? 10. Tá faltando bastante para chegar em 10, né? Não roubar. Olha, falou mais 2. Falou mais 2. Não, esse aí não. Então já temos 4. Faltam ainda 6. Gente, eu sabia isso. Não, da mulher. Não cobiçar a mulher do próximo. Não cobiçar. Então temos aqui já 5. Já temos 5. São 10. São 10 Quais são os mandamentos. mandamentos da lei de Deus? Primeiro, Não lembro dos outros. Não sei. Olha, no resumo. amar o próximo como a ti mesmo. No resumo, são 10 os mandamentos. 10 mandamentos. Não matar. Se nós somos cristãs, nós precisamos saber quais são os 10 mandamentos. Inclusive, eu conheço uma história de um pastor que ele ia pregar em um outro país. E aí, quando ele foi fazer... eu nunca fui para outro país, então eu não conheço como é que é essa rotina aí para realmente conseguir tirar visto e tudo mais. Eu só sei que quando ele foi tirar esse documento para poder ter visto, ele passou por uma avaliação, né? E a pessoa fez uma série de questionamentos. E um deles foi: por que você quer ir para a Inglaterra? Aí ele falou: porque eu sou pastor e eu vou pregar lá. Aí a pessoa disse assim: então tá, quais são os 10 mandamentos? E ele, falou 1, 2 e ficou, Perdido. meio que perdido. Aí ele disse: não, pastor, você não sabe os 10 mandamentos. Se nós somos cristãs e nós sabemos que são 10 mandamentos que nós devemos seguir, que nós devemos observar, nós no mínimo precisamos conhecer quais são esses 10 mandamentos. Não tem como ignorar. Às vezes nós olhamos em algumas casas, Salmo 91 aberto, né, no meio da casa, ali Bíblia aberta no Salmo 91. A gente vê também Salmo 23, às vezes até fixado na parede, no quadro, né, Salmo 23. Mas a minha irmã fez uma colocação hoje pela manhã que eu achei muito interessante. Ela disse que ela vai imprimir os 10 mandamentos, vai emoldurar e vai colocar lá na casa dela. Porque se é um mandamento e ela se diz cristã, ela vai olhar todo dia para aqueles 10 mandamentos para ver se ela realmente está seguindo. Porque entendamos, os 10 mandamentos foram dados pelo Senhor através de Moisés, lá no Monte Sinai, ao povo de Israel. Mas os 10 mandamentos, eles não cabem ou não são direcionados somente àquele povo. Eles também nos tocam. Os 10 mandamentos, eles são atemporais, não deveriam ser cumpridos só lá, não deveriam ser observados só lá, mas até hoje eles devem ser observados por nós.
são mandamentos atemporais. Então, se eu nem sei quais são, será que eu estou realmente seguindo? Porque eu nem sei. Então, é uma puxadinha de orelha para as nossas vidas. Se nós realmente somos cristãs, cremos que Jesus é o Filho de Deus, cremos que Deus é o Deus Todo-Poderoso, nós precisamos, no mínimo, conhecer esses 10 mandamentos. E é a observância dos 10 mandamentos que vai me salvar, que vai te salvar. Quer dizer que se eu não matar, porque não matar é um mandamento, significa então que eu vou ser salva porque eu não matei? Não é isso. A salvação, ela é mediante a graça. A graça de Deus é um favor não merecido. Nós não merecemos a salvação, mas Ele nos concede por sua graça, por sua bondade, por sua misericórdia. Então é pela graça. A graça é um favor imerecido. Mas quando nós nos achegamos ao Senhor pela graça, Ele nos devolve aos mandamentos. Ele nos diz assim: olha, você veio até mim, eu te salvei, mas agora a gratidão que eu te trago até mim é você voltar e seguir aquilo que eu estou dizendo para você seguir através da lei. Então a lei são os 10 mandamentos, que se chama de decálogo. Então não tem como a gente falar: olha, sirva a Jesus e não observar esses 10 mandamentos, e não seguir os 10 mandamentos. Tá? E obviamente que é todo um processo, né? Seguir os 10 mandamentos é um processo. Assim a gente chama na Bíblia de processo de santificação. O que é o processo de santificação? É todo dia eu dormir e amanhecer um pouquinho mais parecida com Jesus. A Bíblia fala que se eu não me santificar, aquele que não é santo não verá a face do Senhor. Sem a santificação é impossível eu ver a Deus. Por isso eu preciso acordar um pouquinho mais parecida com Jesus, dia após dia. Hoje eu amanheci assim, estou, digamos, 10% parecida com Jesus. Amanhã eu tenho que parecer no mínimo 11% a mais com Jesus. Isso é o processo da santificação. Se nós não nos tornarmos santos, não buscarmos a santificação, a santidade, nós não veremos a Deus. Não tem como. Às vezes nós queremos ir para o céu, desejamos o céu, né? Algo maravilhoso, um lugar maravilhoso, mas nós não queremos fazer a nossa parte. E a nossa parte, uma delas bem aqui, é buscar a santificação, obedecendo, seguindo os 10 mandamentos. Quais são os 10 mandamentos? Agora, eu vou tentar ler com vocês os 10, né? Mas se não der, a gente pega os primeiros e em outro momento a gente continua, tá bom? O primeiro diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Isso é o Senhor falando. Não terás outros deuses diante de mim. Em outras palavras, o que é isso? Ele está dizendo: eu te basto. Eu sou suficiente. Você não precisa de nenhum outro Deus. Eu te basto. Eu te dou livre acesso à minha presença. Você não precisa recorrer a ninguém, nem a nada. Eu sou suficiente. Ele estava falando numa época em que havia a prática do politeísmo. Vários deuses, né? Então, aqui, para nós também é aplicado hoje esse mandamento? Claro que é. Porque nós, em muitos momentos, nós temos outros deuses. Tem pessoas que endeusam o dinheiro, a fama, o poder, um filho, um marido, a ponto de falar assim: olha, eu não consigo viver sem você. Você para mim é tudo. Gente, nenhuma pessoa é tudo. Aquela pessoa pode morrer e você vai continuar viva. Agora, você pode viver sem fulano de tal, mas você não consegue viver sem o Senhor. Sem Ele, você não vive. Então, ninguém é tudo para nós.
Deus nos diz, eu sou suficiente na tua vida. Então não vá atrás de outro Deus, porque eu sou suficiente. E aqui, ele diz assim, o mandamento número 2, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra. Eu posso ainda fazer uma referência ao mandamento número 1, quando ele diz, ó, não terá outros deuses, porque às vezes a gente idolatra pessoas do tipo, eu quero casar, né? Um exemplo, pessoas que querem casar, eu quero casar. Aí elas recorrem a quem? Santo Antônio. Santo Antônio, pronto, até esqueci. Recorrem a Santo Antônio. Santo Antônio, fazer uma promessa para Santo Antônio. Olha, eu fico pensando assim, gente, quando Santo Antônio estava vivo, E tem gente que coloca ele até de cabeça para baixo. pronto, ou tá junto aquela imagenzinha, né? Porque ele não conseguiu a benção. Entendam? Então, Santo Antônio, quando ele estava vivo, quando ele queria alguma coisa, alguma bênção, sabe para quem ele recorria? A Deus. Ele ia a Deus, ele pedia para o Senhor. Mas a gente quer uma coisa, a gente vai e pede para fulano de tal. Olha, fulano de tal, quer uma pessoa. Eu vim aqui, eu estou me ajoelhando diante de você. Gente, Jesus veio, quando ele veio, ele descortinou. É como assim, era como se houvesse uma sala e uma antessala. Então, o Senhor está bem aqui na sala e o Santo Antônio ou qualquer outro santo com devido respeito está aqui na antessala. Aí as pessoas, quando vão para o santo, eles estão dizendo assim, ó, que para ele chegar a Deus, ele tem que passar primeiro pela antessala. Pedir primeiro para fulano de tal, para então chegar até Deus. Porque quem faz não é Deus? Tudo quem faz é o Senhor. Então Jesus vem e ele acaba com essa antessala. Ele diz, ó, você não precisa pedir para ninguém que talvez na sua cabecinha está bem aqui. Você tem livre acesso a mim. Você pode vir diretamente a mim pedir para mim. Não vá pedir para fulano de tal, porque quem dá sou eu. Então, quando eu peço para fulano e não peço diretamente para o Senhor, eu estou dizendo que é fulano que faz, é fulano que resolve, não é o Senhor quem faz. E ele diz aqui, ó, não terás outros deuses. Deus é só eu. É só eu. E a palavra dele ainda diz, eu sou o cimento. Não coloca outra pessoa no meu lugar. Aquele lugar ali é meu. Não coloca. Aí ele vem aqui para o mandamento número 2. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus. Aqui é realmente você ficar cultuando, você ficar adorando uma imagem feita por mãos humanas. Nós estamos lendo onde? Está na palavra. Isso aqui não está sendo inventado. Está escrito aqui. Não farás para ti imagem de escultura. Você não vai adorar nada que foi feito por mãos humanas, dizendo que aquilo ali é um Deus, que aquilo ali tem poder. Você não vai pegar aquilo, você vai colocar num altar. Porque se nós já reconhecemos que Deus, Ele é único, não existe outro, então por que eu faço isso? Se aqui está falando, não faça isso. Em outras palavras, ele está dizendo assim, ó, não te curve diante de nenhuma outra coisa. Porque quando nós fazemos imagem, nós de certo modo estamos nos curvando, reconhecendo que nós somos menores do que aquilo que nós fizemos. Quem assistiu a novela Os 10 Mandamentos, vê lá a passagem em que o povo de Israel, o povo de Deus, fez um bezerro. Pegaram ouro, fizeram um bezerro e botaram no altar e foram adorar. E aquilo ali foi uma abominação aos olhos do Senhor. E olha que Deus estava ali com eles. E eles fizeram isso.
Então, em várias passagens, quando as pessoas chegavam diante de Jesus, vários homens da Bíblia, que se curvaram diante do Senhor, diante de Jesus, ele falava assim, ó, fica de pé, tá? Não te curva. Diante de mim, você pode se curvar? Sim, isso é o Senhor. Mas não te curva diante de nada. Não dê poder a quem não tem poder. O único que tem poder sou eu. Eu sou o único Deus e eu sou o suficiente. Para eu entender essa passagem aqui, há alguns anos, foi algo difícil. Porque eu cresci com outro entendimento. E chegar aqui e ler, eu mesma ler, não foi alguém que me falou. Se eu creio que a Bíblia é a palavra do Senhor, se eu creio, eu não posso dizer assim, olha, o que está escrito daqui para cá é a verdade. O que está daqui para cá não é a verdade. Ou você crê, ou você não crê. Então aqui está muito claro. Aí continuando, é assim, ó, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que é isso? Não envolva o nome do Senhor naquilo que Ele não autorizou. Tem pessoas que falam assim, porque Deus disse isso. Deus disse isso mesmo? Deus disse isso mesmo? Tem certeza? Eu quero fazer um pacto contigo. Vamos jurar aqui no nome do Senhor. Eu juro no nome do Senhor. Em algum momento Deus disse que iria participar desse juramento, desse pacto. Vem aí. Então, o nome do Senhor precisa ser reverenciado. Não pode ser colocado em situações onde Ele não autorizou. Se Ele não autorizou, não fale que foi Ele que disse. Porque Deus disse para você falar isso. Se Ele não disse, então não fale que foi Ele que mandou você dizer. E às vezes, com muita frequência, a gente acaba falando, alguma coisinha tipo, foi Deus. Tem certeza que foi Deus? Então a gente não pode usar o nome do Senhor de qualquer forma. Nós precisamos dar a Ele, através do seu nome, glória. Então não se usa o nome do Senhor em vão. Continuando, vamos para o mandamento de número 4. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. O que é o sábado? O sábado é descanso. A Bíblia fala que o Senhor, Ele construiu tudo em quantos dias? 6. No 7º Ele descansou. Ele descansou porque realmente Ele estava cansado? Claro que não, né? Mas porque ali Ele já estava estabelecendo um princípio para nós, descanso. Quando diz que o 7º dia é o dia do descanso, é porque Ele está dizendo assim, você não é mais forte do que eu. E se eu descansei ali no 7º, você também tem que descansar. Então tem pessoas que vivem assim, uma vida desenfreada, aí a semana toda trabalhando, aí sábado, domingo trabalhando e tal. O Senhor está dizendo, você tem que tirar um dia para você descansar. Você não é mais forte do que eu. E se eu descansei, você também tem. É tipo, eu poderia resumir esse mandamento bem aqui em relaxar. Tem que relaxar. Tu tem que tirar um dia da semana. Um dia que seja. A minha folga é na quarta. Então na quarta-feira vai ser o dia do teu descanso. Onde você vai estar com sua família, você vai aproveitar a sua família, você vai para a praia, você vai para o futebol, você vai fazer qualquer coisa que te dê prazer. E principalmente, nesse dia, você vai santificar o nome do Senhor. O que você vai fazer para o Senhor? Porque não é só pensar em mim, no meu prazer, mas é no Senhor. Sabe, às vezes a gente fica o dia todo assistindo série, sabe? Uma série na televisão. Aí assiste o primeiro capítulo, depois vai pro segundo, aí passa o dia todinho numa série que não acaba. Aí eu me imagino Deus lá no céu, assim, poxa, eu queria ser essa série.
Eu queria ser essa série. Porque minha filha tá o dia todinho dando atenção pra série. E pra mim, ela vai lembrar que horas? Quando ela for dormir, às vezes, quer dizer, nem lembra, né? Vai dormir, Senhor, obrigado pelo dia. Dó, acabou. Nesse um segundinho que ela lembrou de mim. E a série foi o dia todinho. Então, aqui ele está nos falando, nós precisamos de um dia de descanso? Sim, isso é necessário e é um mandamento. Tá? Os judeus, o sábado deles, para os judeus, é literalmente o sábado, tá? Para os judeus. Para os muçulmanos, eles guardam a sexta-feira. Para nós que somos cristãos, nós guardamos o domingo, porque o domingo foi quando Jesus ressuscitou. Tá? Mas não importa se você vai guardar o sábado, a segunda, a terça ou a quarta, mas tem que ter um dia na semana realmente para descansar. E esse dia não é só você pensar em si, tem que lembrar do teu Criador. Amém? Amém. Aqui fala ainda, falamos do quarto, vamos para o quinto agora. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Esse honrar pai e mãe inclui o quê? Inclui dinheiro. Esse honrar pai e mãe inclui obediência. Por que eu falei incluir dinheiro? Porque a gente tem esse entendimento claro de que até mais ou menos os 40 anos, em tese, né? Não é uma regra, quero dizer, não é uma regra. Mas até os 40 anos, os pais geralmente cuidam dos filhos, ainda até os 40. Mas depois dos 40, quem vai cuidar dos pais são esses filhos. E muitas vezes esses filhos vão ter que pegar o dinheirinho do bolso e pagar as coisas do papai, para a mamãe, para pagar uma viagem, pagar um médico. Então é isso mesmo. Então honrar pai e mãe é você pegar o seu dinheirinho e ajudar o seu pai e a sua mãe. É você obedecer. É a forma de você falar do seu pai e da sua mãe. Como é que você fala? Qual é o respeito, a reverência que você transmite quando você fala do seu pai, da sua mãe? Eu já vi uma pessoa falando assim, aquela mulher. Aí eu fiquei até assim, eu digo, aquela mulher? Tentando entender de que ela estava falando, né? Aí depois eu disse, sim, aquela mulher, essa é minha mãe. É a mãe, gente. E ela fala assim, aquela mulher. Meu Deus. Se ela está honrando pai e mãe assim, a gente precisa ter esse cuidado. Isso é honrar pai e mãe. E é um mandamento que tem promessa. Diz, os teus dias serão prolongados. Então, você quer ter uma vida longa, uma vida em abundância? Está aqui o segredo. Honra teu pai e a tua mãe. E muitas vezes isso vai refletir no seu bolso, no seu dinheiro também. Vamos lá. Aí tem o sexto, né? Não matarás. Mas não é só o não matarás, literalmente, de você chegar e dar um tiro em alguém, você espancar e a pessoa morrer, não. Porque às vezes nós matamos as pessoas no nosso pensamento, no nosso coração, com a maldade. Quantas e quantas pessoas nós matamos desejando o mal? Sabe, a gente vai no Instagram e vê alguém que só posta que está ali feliz. Tipo o que eu falei ontem lá no aniversário do Gilbert. Aquela pessoa está o tempo todo feliz, a gente fica incomodado com aquilo. Poxa, todo tempo está rindo, todo tempo está viajando, todo tempo está comprando coisa boa, coisa cara. Ai, por que não fica triste um pouco? Por que não posta alguma coisa ali ruim? Gente, será que é só eu que já pensei isso? Eu já pensei isso, gente, já pensei. Será que é só eu? Eu acho que não. Então, às vezes, nós matamos as pessoas também assim, no nosso sentimento, no nosso emocional, no nosso pensamento. Então, matar no coração também existe, não é só o matar literal. Porque Jesus, quando ele veio aqui para a Terra, ele já tirou esse foco só do literal. Ele se referiu ao coração. Aqui o próximo. Não furtarás, não adulterarás. Não adulterarás, que é o que a gente queria dizer logo no começo. Então, não adulterarás não é só na questão matrimonial.
isso aqui foi um exemplo maior. Porque ali existe um combinado forte, existe um pacto. E aí quando você adultera dentro do seu casamento, você está ferindo quem? Primeiro, a Deus. Porque foi Deus que instituiu o casamento. Mas tudo aquilo que demonstra um descontrole é uma forma de adulteração. Tudo aquilo que demonstra descontrole. Então, uma pessoa, quando ela trai o marido, é um descontrole, porque ela desejou aquela outra pessoa e ela literalmente foi e teve uma relação com ele. É um descontrole. Então, se você é uma pessoa que não tem controle sobre a sua fome, se é uma pessoa descontrolada, se você é uma pessoa que tem um vício em alguma coisa, e isso gera, né, aquele descontrole, você está incidindo aqui nesse mandamento. Então, o não adulterarás reflete em todo tipo de comportamento que, de certo modo, demonstra uma falta de controle. Vamos para o próximo. Não furtarás, não roubarás. Quando a gente pega algo que não é nosso, o que a gente está demonstrando para o Senhor? Que nós não confiamos que Ele é poderoso o suficiente para nos dar. Se servimos a um Deus que é o Criador dos céus e da terra, que tem o ouro e a prata, Ele é o dono do ouro e da prata, se eu pego algo da Ildinha, eu pego o cordão da Ildinha, será se o Deus que eu sirvo Ele é capaz de me dar um cordão como da Ildinha? Ele tem poder ou não tem? Então, se eu pego algo que não é meu, eu estou dizendo, Senhor, eu não creio que Tu tens poder para me dar, para me abençoar com isso. Por isso, diz, não adulterarás, não furtarás, não roubarás. Além de, claro, estar protegendo a propriedade particular. É dela, não é minha. Não dirás falso testemunho. Isso aqui o que é? É mentira. De maneira muito clara. É mentira. Não cobiçarás, último, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás nada do teu próximo. A mulher, o marido, o bem, a posição. Não cobice. E cobiçar é você querer algo que não é teu. É dizer, não, Ildinha não é merecedora disso, isso aí é para mim. Eu sou merecedora. Então, a inveja entra bem aqui. Esses são os 10 mandamentos. Fácil de seguir, né? Muito fácil de seguir. São só esses, são só 10. Então, esses 10, nós precisamos tê-los na nossa mente, na nossa visão. Por isso, se puder imprimir, fica olhando todo dia para ele, sabe? No seu coração. Não é fácil seguir. Mas com muita frequência nós nos encurvamos diante de outros deuses. E não precisa ser um Deus feito por mãos humanas, não. Como eu falei. A gente se encurva diante de pessoas porque tem dinheiro, entende? Se chega uma pessoa milionária, que a gente sabe que é uma pessoa milionária, chegou aqui, será que nós vamos tratar da mesma forma que trataria um pedinte? Ou será que o nosso sorriso ficaria de orelha a orelha, já chamaria para sentar, quer um café, quer uma batata doce, quer alguma coisa assim? Entende? Então nós nos curvamos diante de outros deuses com muita facilidade. Muita facilidade. Então, esses 10 mandamentos precisam ser observados. E volto a frisar, não é fácil. É um processo de santificação. Se nós estamos nesse processo de santificação, temos que seguir esses mandamentos. Hoje finalizei meu dia, eu vi bem aí que eu não consegui cumprir aqueles 10 mandamentos, não. Eu falhei em vários. Amanhã é um novo dia. Peça perdão. Amanhã é um novo dia. Você vai recomeçar tentando seguir os 10 mandamentos. E assim vai ser, dia após dia, dia após dia. E antes de qualquer coisa, temos que saber quais são. Tá? Porque se eu não sei como é que eu vou cumprir, se eu nem sei. Amém? Amém.
Louvado seja Deus. Pai, obrigada, Senhor, por essa palavra que aparentemente ela tem um efeito um pouquinho duro aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, ao nosso coração, mas é necessário. É necessário que o Senhor venha descortinar a nossa visão, os nossos ouvidos, Pai, para que nós possamos, Senhor, dia após dia, nesse processo de santificação, porque sem termos a santidade em nossas vidas, nós não veremos a face do Senhor. E o nosso alvo é estarmos face a face contigo na eternidade. Então, Pai, que o Senhor venha nos ajudar, primeiramente, colocando no nosso coração, para que nós venhamos a lembrar todos os dias quais são os 10 mandamentos. E em meio às circunstâncias, em meio às adversidades, que nós tenhamos, Senhor, força suficiente para nos mantermos alinhados com a Tua vontade, alinhados com o Teu propósito. Que tudo que nós viermos a fazer, Pai, glorifique o Teu santo nome. Jesus resumiu os 10 mandamentos em apenas dois grandes mandamentos: amar ao nosso Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como nós mesmos. Então, Pai, que essa verdade ela seja real nas nossas vidas. Nos ensine dia após dia, que o Teu ensino é em amor, porque o Senhor quer que nós tenhamos aqui na terra vida em abundância e podermos nos encontrar contigo naquele grande e tremendo dia que nós tanto esperamos. Para que nesse dia nós estejamos preparadas, Senhor, para subir contigo, para subir com a tua igreja. Pai, guarde as nossas vidas, guarde a vida de cada um dos nossos familiares. E leve, Senhor, através de nós, esse entendimento para a vida deles. Que nós possamos ensiná-los também, Senhor, quais são os mandamentos do Senhor, para que eles também venham observar. Ainda nesse início de tarde, eu coloco em Tuas mãos a vida da Vitória e do seu marido, Pai, que estarão em viagem. Pai, que o Senhor possa ir adiante deles, que o Teu anjo vá adiante deles, guardando-os, Senhor, livrando do homem mau, Senhor, livrando da peste perniciosa, que eles possam ter momentos alegres, felizes, cheios da Tua presença. Que o Senhor os conduza nessa viagem e os traga debaixo da Tua direção de volta para os seus lares. Sê com eles, Pai, por onde quer que eles vierem a passar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.